Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel, que anunciou que logo vão começar a entrar em vigor algumas mudanças nas regras lá para fazer uma linha pré-paga. Ela disse que a Claro, a Oi, a TIM e a Vivo também se comprometeram a limitar o número de linhas que podem ser abertas com o mesmo CPF, e elas concordaram também em fazer algum sistema de integração com a Receita Federal para confirmar, que um CPF dado na hora de abrir uma linha é um CPF que existe de verdade. E isso é resultado da CPI das fake news, que foi aberta por conta do mau uso do WhatsApp nas eleições de 2018, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Google anunciou que pouco depois de 6 meses testando, ele vai encerrar o projeto Google Station, que estava fornecendo lá Wi-Fi de graça para algumas pessoas. Em junho do ano passado, eu até cheguei a comentar sobre isso por aqui, sobre parcerias que eles tinham feito com operadoras em países tipo Brasil e Índia para começar a oferecer 30 minutos de graça de internet pra galera, e pelo menos na época, a ideia do Google era começar aos poucos, a oferecer esse acesso e expandindo aí, conforme a coisa fosse dando certo. O problema é que de lá pra cá eles não conseguiram achar um jeito de fazer esse projeto se tornar sustentável, ou seja, de fazer a conta fechar, e aí por isso agora anunciaram que está encerrando o Google Station de vez em países como o Brasil e na Índia. E por último, sobre o Brasil, pintou a confirmação de que tanto a Motorola quanto a Samsung estão suspendendo a fabricação dos produtos delas por aqui por conta do contágio lá do coronavírus, especialmente na China. O que rola, resumindo bastante aqui, é que essas fábricas fazem peças na China e mandam pra cá, pra produção se encerrar aqui, pra ficar um pouco mais barato pra vender. E aí, por conta das paralisações na China, estão faltando peças já pra chegar aqui no Brasil, e não adianta a fábrica daqui também ficar aberta. Então, no final da semana passada, a Samsung falou, pro pessoal da fábrica dela em Campinas não ir pro trabalho, e enquanto isso, no caso da fábrica da Motorola, ela deu férias coletivas por 10 dias, contando a partir de ontem. Nesses dois casos também tem uma incerteza, sobre a data de retorno ao trabalho, porque na China mesmo essa situação está bastante indefinida, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que pintou já o primeiro teste de durabilidade que está questionando aí a qualidade da tela do Galaxy Z Flip. O que rola é que no caso do Galaxy Z Flip, a Samsung está usando o que ela chama de vidro ultra fino, que ela falou, que era mais resistente que os polímeros que vêm sendo usados em outros dobráveis, mas pelo menos de acordo com o canal Jerry Rig Everything do YouTube, que resolveu testar a coisa toda, é meio questionável isso que ela tá falando. Ele fez um teste de durabilidade com uma espécie de kit de ferramentas pontudas, cada ferramenta lá com uma ponta com uma dureza diferente, e ele concluiu nesse teste que o display do Galaxy Z Flip é um pouco mais frágil, ou então igualmente frágil em comparação com as telas de polímero. Então, se geralmente nesses testes, com telefones que não dobram, a tela começa a riscar hoje em dia com uma ferramenta de nível 6 ou 7, no caso de dobráveis de polímero, ela começa a riscar já com a ferramenta 3, e aí no vídeo deu pra ver, que a tela começou já a riscar com uma dureza 2 e riscou de verdade já com a ferramenta de dureza 3. Aí, comentando esses testes, o pessoal tá falando também que pode ser que só a película protetora esteja riscando e não a tela, então o vidro mesmo é um pouco mais resistente do que tá aparecendo, e caso você queira ver o vídeo, pra tentar tirar suas próprias conclusões, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa HQ do aplicativo HQ Trivia, que anunciou no fim de semana, confirmou na tarde de ontem que tá mesmo fechando as portas. O HQ Trivia, pra quem não conhece, fez até um certo sucesso, Era uma espécie de app social, um jogo lá, que o pessoal respondia umas perguntas e acabava ganhando dinheiro de verdade. E aí o que rolou, foi que parece que tava engatilhada já uma venda da empresa. A venda acabou não dando certo, e eles ficaram sem opção, se não fechar a coisa toda. No auge da popularidade, lá em fevereiro de 2018, o aplicativo chegou a ser baixado 2 milhões de vezes, mas para efeito de comparação, no mês passado, por exemplo, ele foi baixado só 67 mil vezes, e dá para entender, porque agora ele tá fechando as portas. Já uma coisa que ninguém sabe, pelo menos por enquanto, é quem quer comprar a HQ, mas acabou desistindo, mas é bem provável que essa informação acabe vazando aí nos próximos dias, e aí eu comento aqui no Loop Matinal. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que o governo americano estendeu por mais 45 dias aquele bloqueio comercial contra a Huawei, que foi imposto em maio do ano passado, mas que até agora nada, Dessa vez o Departamento de Comércio do país comentou que ao invés de estender por mais 90 dias, como tem sido desde maio, eles querem estender agora só por mais 45, para aí sim começar a entrar em vigor esse bloqueio, e aí por conta disso, falaram que esse último prazo, que aí acabou depois disso, mas vai servir para cada empresa que depende da Huawei conseguir finalizar aí alguma alternativa para não ter que depender mais dela.
E enquanto isso, no Facebook, a empresa também cancelou um evento dela que ia acontecer no mês que vem em São Francisco por conta lá do contágio do coronavírus. A Conferência Mundial de Marketing do Facebook estava marcada para acontecer, né, em São Francisco de 9 a 12 de março, mas no fim das contas a empresa disse ontem que achou melhor cancelar o evento para não arriscar e de afetar a saúde de ninguém. Agora, ainda sobre o Facebook, pintaram referências no aplicativo do Instagram para Android a uma espécie de segunda timeline, essa organizada de forma cronológica lá, e não pelo algoritmo do aplicativo. Quem descobriu essas referências no app foi a programadora Jane Wong, e ela comentou que esse recurso chamado Latest Posts funciona assim. Quando o usuário abre o app do Instagram, ele vê uma espécie de pop-up, né, com mensagem de boas-vindas e um convite para ver os últimos posts que a galera publicou, ou não, se a pessoa dispensar o pop-up, ela consegue ver a timeline principal do jeito que está acostumado lá, que é o algoritmo que escolhe a ordem. Já se a pessoa topa o convite, né, resolve ver só as últimas fotos postadas, ela é levada para uma espécie de segunda timeline, ela se organizado lá de forma cronológica, mas parece que isso é só um teste interno lá, que pode ser que nem veja a luz do dia. É que perguntado sobre isso pelo pessoal do TechCrunch, o Facebook comentou que isso foi só um hackathon que eles fizeram, né, para ver lá que tipo de ideia surgia, para ver o que vale a pena ou não implementar no aplicativo, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que desistiu de liberar um update para o Windows 10, que ele estava trazendo um bug que ela não soube lá como resolver direito. O que rolou é que não faz muito tempo a Microsoft soltou, né, esse update de segurança para o Windows 10, só que ele estava bugado lá, do começo ao fim. Teve gente que não conseguiu nem chegar a instalar esse update, né, teve gente também que instalou e o computador parou de ligar, e aí depois de uns dias de trabalho, né, tentando resolver esse problema, a Microsoft falou no site dela que está tirando esse update do ar e deu um passo a passo lá para quem quiser desinstalar essa atualização. Ela esclareceu que a desinstalação desse update não tira outros recursos de segurança, né, que foram corrigidos recentemente também. E caso você queira ver, né, se estava com esse update instalado, estiver pensando em desinstalar também, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, vazou um vídeo explicativo, né, que mostra como é que vai funcionar um recurso novo aí que está chegando no Outlook chamado Spaces. Ele explica que o Outlook Spaces vai servir para a pessoa conseguir centralizar coisas como e-mails, documentos também, né, mensagens, até evento do calendário, tudo num balde só quando for específico sobre o mesmo projeto, e aí com isso a ideia, né, que a pessoa consiga acessar um painel só para pegar todos os dados a respeito desse projeto, para ficar atualizada de um jeito mais fácil, achar a informação lá de um jeito mais centralizado e ser mais eficiente para conseguir acompanhar uma tarefa. No fundo, quem conseguiu já dar mais piada nesse recurso, comentou que ele é equivalente do Outlook, né, ao que tem hoje no Office, que é aquela coisa chamada Fluid Frameworks, e caso você queira ver esse vídeo, né, para entender mais ou menos aí como o recurso vai funcionar, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais um capítulo da briga entre a empresa e aquela Nuvia que foi fundada lá por um ex-engenheiro da companhia. O que rola é que esse ex-engenheiro, um cara chamado Gerard Williams III, liderou por bastante tempo a parte de chips da Apple, né? E saiu de lá para formar a Nuvia, que é a empresa dele de chips, de servidores e coisas desse tipo, e foi aí que começou o problema. A Apple abriu um processo contra a Nuvia acusando tanto ela quanto o ex-engenheiro, né, de quebra de contrato lá de não concorrência e de contratar pessoas da Apple para começar a fazer parte da equipe da Nuvia. E aí agora o que aconteceu foi que a Nuvia foi para a justiça, né, reclamar basicamente que a Apple tá fazendo a mesma coisa com a contratação lá de engenheiros da empresa. Então a Nuvia mandou um documento lá para a corte californiana acusando a Apple de estar contratando engenheiros dela só para acabar com a equipe, né, sufocar a operação dela e assim fazer a Nuvia parar de existir. E isso no fim das contas, né, só vai colocar mais lenha nessa fogueira e embolar ainda mais aí esse processo de uma empresa contra a outra. No final do ano passado, o ex-engenheiro da Apple até tentou dispensar esse processo, né, tentou convencer a justiça que era uma coisa improcedente, que a Apple não tinha razão em processar, mas a justiça falou que não, que a Apple tinha sim razão. A corte que está de olho nesse caso comentou que tem pelo menos uma chance, né, de ele ter sim inferido a esse contrato que ele assinou com a empresa, e aí por conta disso o processo segue correndo na justiça, eles contra-atacaram agora aí com essa mesma alegação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!